Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você neste dia. Estamos aqui para mais um momento de meditação na Palavra de Deus e convido você para mais esse Caminhando com Jesus no Evangelho de Marcos. Já estamos caminhando para o final, já no capítulo 15. Jesus foi preso, os discípulos saíram, foram embora. Pedro negou Jesus 3 vezes, já saiu lamentando. Jesus já tinha sido levado diante do Sinédrio, que é o tribunal dos judeus. Agora Jesus vai diante do tribunal romano, vai diante de Pilatos. E nós queremos falar hoje sobre a hora do silêncio, de Jesus. Diante de Pilatos, um governador romano que é, ou que foi, designado diretamente por César, imperador, porque a Palestina, aquela região, era uma região de fronteira, Então os impérios precisam cuidar das suas fronteiras, especialmente ali, que era uma fronteira que dava logo para o mar Mediterrâneo e abria caminho, para o resto do império. Por isso que a Palestina tinha uma função especial no Império Romano. E tinha um governador designado especialmente e diretamente do imperador, que indicava um governador diretamente para a Palestina. Nesse caso, nesse momento, era Pilatos, o homem que acaba ficando famoso, por ser aquele que vai entregar Jesus para ser crucificado. Mas muito bom dia para você que está conosco. Queremos agradecer, já está aí a Marlene, todo mundo aí, a Ângela, a Zuíla, a Lídia. Estamos aí. Oi Maria, bom dia. Cortei o cabelo, Maria, mas é porque você estava doente, viu? Mas a minha cabeleireira é você, tá? Mas como você estava doente, não estava bem, meio complicado ficar saindo de casa, acabei cortando o cabelo em outro lugar. Mas você é minha cabeleireira, tá? Na hora da dificuldade a gente tem que resolver aí de alguma forma, mas estamos aí, tá bom? Zuíla, muito bom dia. Isaías, Marlene, Maria, já falei. Alzenira, Cláudia, do Daniel, tá aí. Neinha, Sônia, todo mundo aí. Graça e paz do Senhor. Neste dia, nesta terça-feira, 14 de julho. Terça-feira, 14 de julho. Estamos aí. Quero também dizer que hoje à noite nós temos a terceira aula, Teologia para o que der e vier, módulo 4. Vamos falar hoje sobre a primeira lição sobre as principais passagens que nós temos na Bíblia sobre escatologia. Hoje nós vamos ler Isaías 65, 17, Novo Céus e Nova Terra, e vamos ver as 70 semanas de Daniel. Vamos ver 2 passagens do Antigo Testamento muito importantes. Vamos ver se dá tempo de ver as 2, se não tiver uma hoje, outra quinta-feira, Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então quero convidar você a participar, está aberto para todo mundo. Nós temos uma lista aqui. O Guilherme está me ajudando, são quase 30 pessoas que estão fazendo o curso, tá? As 2 lições que passaram, se você perdeu, você pode ver no YouTube, inclusive você pode assistir antes, se você quiser. O texto já está publicado,
texto para hoje já está publicado no WhatsApp e também no Facebook. Tá bom? As lições anteriores estão no Facebook e estão também no YouTube. Então você pode encontrar lá. Tá legal? Vamos ter um momento de oração? Vamos orar como todas as manhãs nós fazemos. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Mais um dia que Ele nos deu. Então, um motivo para a gente orar. Antes de orar, quero dizer aos irmãos mais uma vez, muito obrigado pelas orações, pela minha mãe. Minha mãe continua internada porque ela tem que terminar o tratamento, não pode sair antes do tratamento, né? Ela está como suspeita de coronavírus, de Covid-19. Juraci, muito bom dia. Mas todos os dias os médicos ligam e, além de ligar, nós fazemos uma visita virtual. Eles ligam de lá com vídeo. Silvana, muito bom dia. E a gente conversa com a minha mãe, ela vê a gente, nós a vemos também. Não é o que a gente quer estar perto, né? Nessa hora a gente quer estar junto. A gente quer poder estar pertinho. Mas também não é aquela situação. Paulinho, muito bom dia. Vera também. Não é nada, né? Não vê nada, não poder ver. Mesmo chegando lá, você não consegue ver. Eles não permitem ninguém fazer visita. Né? Vera com a gente também, muito bom. Eu agradeço aos irmãos pela minha mãe. Tá? Estamos juntos aqui, meu pai está aqui, como eu disse já. Fica meio para lá e para cá, meio angustiado, que é normal, né? Está preocupado. Mas Alex, muito bom dia, Alex. Graça e paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá. Mais essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Ó Deus, tem sido para nós, de fato, muito bom, tem sido bênção para nós esses dias e nós pedimos que hoje também o Senhor possa falar ao nosso coração, através da Tua Palavra. Queremos caminhar com Jesus. Pedimos para isso, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor toque o nosso coração, fale conosco. Abençoa, Senhor, de maneira poderosa, cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Quero lembrar da minha mãe, pedir que o Senhor continue abençoando. Não só ela, mas todos aqueles que têm enfrentado enfermidade, têm enfrentado dificuldade nesses tempos de crise. Abençoe os irmãos e irmãs que nos acompanham agora. Fortalece cada um na sua fé. Fortalece cada um no seu coração, no seu pensamento, nos seus sentimentos, ó Pai. Protege-nos, dá-nos o discernimento e a sabedoria que nós precisamos para viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Thelma, muito bom dia, Thelma. Hoje nós estamos em Marcos capítulo 15. Vamos ler os versos 1 a 5 só. Tá? Marcos 15, de 1 a 5. Jesus foi preso, já foi julgado e condenado pelo Sinédrio, já foi abandonado pelos seus discípulos. Pedro já negou Jesus e o galo cantou, né? Nós já vimos. E agora Jesus está diante das autoridades romanas, ou da autoridade romana, que é Pilatos, né? Então vamos ler. Marcos, capítulo 15, verso 1 a 5. Marcos 15, de 1 a 5. Daniela, muito bom dia, Daniela. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.
Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Bom, o que sobressai nessa passagem é o silêncio de Jesus, né? É a hora do silêncio. Nessa passagem, o máximo que Jesus diz é quando Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus diz: você está dizendo. Só isso ele fala. Marcos é econômico, né? Sucinto. Tereza, muito bom dia, Tereza. Nos outros evangelhos nós temos essa narrativa, essa história, né? Esse momento registrado nos 4 evangelhos, cada um com detalhes interessantes. Nós ficamos sabendo que os judeus, o Sinédrio, leva Jesus a Pilatos por um motivo. Eles querem matar Jesus. Eles querem executar Jesus. Eleni, e os romanos não permitiam que os judeus matassem ninguém. Para executar alguém, só poderia ocorrer isso mediante o julgamento de uma autoridade romana, né? Por isso que eles levam Jesus a Pilatos. Eles não tinham autoridade para fazer isso. Também ficamos sabendo nos outros evangelhos que, na verdade, houve sim um certo diálogo de Jesus com Pilatos, né? Porque Jesus, quando ele pergunta, Jesus fala: o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus fala assim, Pilatos entende que Jesus é um dos profetas, falando. Isso era muito comum na época de Pilatos, essa pregação sobre um reino que não é deste mundo, era a pregação dos fariseus, né? Enquanto você está falando de um reino celestial, enquanto você está falando de algo que não tem implicações, não põe em perigo o domínio romano, isso não é crime nenhum. Então Pilatos fala: não vejo crime nesse homem, né? No Evangelho de João, Jesus fala a Pilatos, quando fala que o seu reino não é deste mundo, e Jesus menciona a verdade, Pilatos pergunta: o que é a verdade, né? Então, os outros evangelhos giram em torno mais ou menos das mesmas coisas, mas os outros evangelhos também é esse silêncio a tal ponto de Pilatos ficar impressionado. Por quê? Porque o comum nessa hora era o acusado se defender de todas as formas, porque ele sabe o que está vindo. O perigo de ser condenado à crucificação por não ser cidadão romano. O cidadão romano nunca era crucificado. O cidadão romano, quando condenado, era executado degolando, né, por decapitação, que é uma morte rápida, não é tortura, mas é uma execução. Mas a crucificação acontecia para aqueles que não eram romanos, e a crucificação não é apenas uma execução, a crucificação é uma tortura, né? É uma tortura exemplar perante todos. Roma fazia isso, os imperadores faziam isso para exemplificar, e geralmente isso acontecia com líderes de movimentos que eram considerados ameaça de alguma forma para o Império Romano, e esses líderes eram crucificados, torturados, humilhados exemplarmente, né? Uma tortura das piores que podem existir, e a pior da época, com certeza, é a crucificação da forma como ocorria.
Então Jesus aqui fica em silêncio e Pilatos fica admirado, porque essa não é, do ponto de vista humano, a hora do silêncio, né? Essa é a hora de tentar de tudo para se defender, para não ser crucificado. Essa hora é a hora de você falar e ter chance de se defender. E Jesus simplesmente se cala. Então a grande lição para nós hoje é sobre essa hora do silêncio, né? Jesus, sendo inocente, se cala. Ele é inocente. Ele não é de fato um agitador político. Jesus não era um agitador político. Ele não está... Aliás, a acusação, nos evangelhos aparecem a acusação de que Jesus teria ensinado para não dar imposto, não pagar imposto a César. E a gente sabe pelos evangelhos que não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele é acusado dessas coisas todas. Jesus não era um agitador político. Então ele é inocente nesse sentido, mas não é só nesse sentido. Os evangelhos também apresentam Jesus plenamente humano, mas sem pecado, né? Não havia de fato culpa de Jesus, mas ele, mesmo inocente, ele se cala. Para nós, tá aqui, né? Porque nós não nos calamos, né? Aliás, nós nem sabemos a hora de falar e a hora de calar. Nós nos calamos, mas às vezes na hora errada, né? Então aqui a grande questão dessa hora do silêncio é: qual é a hora do silêncio? Jesus não ficou em silêncio o tempo todo. Houve momentos que Jesus falou e falou muito. Ele confrontou os judeus muitas vezes. O que ele não fez foi se proclamar o Cristo. Isso ele não fez abertamente, ele não fazia abertamente. Um ou outro momento estratégico, Jesus disse isso, ou admitiu isso, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus não proclamou que ele era o Cristo. Ele pediu para os seus discípulos, e pedia para as pessoas para se calarem, né? Para não falarem, para não divulgarem. Então ele não fez a proclamação de que ele era o Cristo. Jesus abriu mão dessa glória. Jesus abriu mão desse reconhecimento. Então nós temos aqui uma lição tremenda para nós, né? Porque a consideração, como eu tenho falado muitas vezes, a consideração e o reconhecimento é uma necessidade humana. As pessoas serem consideradas, você ser considerado, ser considerada pelas pessoas que te rodeiam, da família, pelas pessoas que você conhece, pelos colegas de trabalho, é uma necessidade humana. As pessoas notarem que você está ali, as pessoas te respeitarem, né? Mesmo que não concordem com você, mas ter pelo menos respeito. Isso é uma necessidade humana. Na família, os filhos querem ser considerados. Um filho sente quando na família o pai ou a mãe prefere os outros e não ele, né? E como a convivência na família é constante, isso vai marcando a pessoa. Então nós precisamos disso, todos nós, de consideração. Que as pessoas nos considerem, né? A Bíblia fala disso. Nós somos ensinados a considerar uns aos outros, né, como superiores a nós mesmos. A Bíblia chega a dizer isso, né? A gente considerar aqueles que estão conosco. Então, a consideração, o reconhecimento é uma necessidade humana. Mas essa necessidade humana facilmente vira a página para a ostentação, para a defesa própria, né? Para a luta de interesses, para falar sempre a nosso favor. Então, essa linha passa facilmente. E muitas vezes a gente ostentar posição, ostentar condição social, a gente ostentar
direitos, até de opinião, né? Às vezes você tem a sua opinião e você não gosta. Tem pessoas que absolutamente não gostam, não permitem, reagem de maneira dura, às vezes até violenta, contra opiniões diferentes, né? Então, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente faz? Qual é a hora do silêncio? Então isso é uma coisa importante. Esse silêncio de Jesus nos lembra Isaías 53, né? Ele foi levado como cordeiro ao matadouro e não abriu a sua boca, né? Ele foi levado como cordeiro ao matadouro e não abriu a sua boca. Então, uma das coisas que a gente pode mencionar sobre isso é que Jesus já tinha falado bastante, né? Esse já era um momento que falar não adiantava mais. As intenções dos judeus, dos escribas e fariseus, as intenções do sinédrio já estavam muito claras. Quais eram? Jesus já tinha falado o que tinha que ser falado, em primeiro lugar. Jesus não deixou de falar. Aliás, Jesus falou o que tinha que ser falado do modo como deveria ter sido falado. Porque o nosso problema não é só falar o que tem que ser falado, é o modo como falamos o que tem que ser falado, né? Frequentemente nós falamos desrespeitando, nós falamos desprezando, nós falamos ofendendo. Frequentemente nós fazemos isso. Nas nossas relações em casa, com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com as pessoas com quem convivemos, nós falamos ofendendo, nós falamos desprezando, nós falamos humilhando, nós falamos confrontando e não deixar outra pessoa falar, né? Você fala, isso é uma estratégia de debate. Você fala, toma o tempo todo para o outro não poder falar. Então, falar é uma condição humana. Aí nós nos lembramos também de Tiago, capítulo 3, né? Ele chega a dizer que quem sabe controlar a sua língua, controla o corpo inteiro. Interessante. Ele fala do poder da língua também. A língua pode destruir. Palavras podem destruir, podem matar. Mas palavras podem abençoar. Ele também fala, Tiago, sobre a incoerência da mesma língua louvar a Deus e ao mesmo tempo difamar a imagem de Deus, porque todo ser humano é a imagem de Deus. Então, quantas vezes falamos indevidamente? Falamos na hora errada. Falamos o que não deveríamos falar. Aumentamos a realidade. Puxamos a brasa para o nosso lado, né? Você puxa a sardinha para o seu lado, puxa a brasa para o seu lado. Você aumenta a sua realidade ou destacando as suas opiniões, a sua condição, ou diminuindo a condição de outras pessoas. Como diz o ditado popular, quem engorda o boi é o olho do dono, né? Então você puxa sempre para o seu lado, sempre fala melhor do seu lado. O argumento é sempre a favor dos interesses que a gente tem. Essa é a natureza humana, né? Essa é a natureza humana. Esse falar que Tiago fala tanto. Jesus aqui tinha todos os motivos para falar, mas ele silencia. Primeiro porque ele já tinha falado o que tinha que ser falado. E do modo como que tinha que ser falado. Jesus falou com clareza, Jesus falou com firmeza e Jesus falou com amor também, né? Ele falou com clareza, falou com firmeza, falou com amor. Deixou de falar e começou a falar ironicamente, porque sabia também que o limite tinha sido ultrapassado. A velha história das parábolas, né? Jesus falava por parábolas para esconder e não para revelar, à semelhança de Isaías, e citando Isaías capítulo 6.
né? Fala para esse povo, para que ele não se converta, para que ele não creia, para que ele não seja salvo. Mas como assim? Porque já foi falado muito e eles não creem. Então agora a fala é só uma fala que denuncia que os limites foram embora. Então essa fala é uma fala irônica, é uma fala misteriosa, é uma fala por parábolas, por histórias ocultas, né? Então é isso que Deus faz. Jesus fez isso também, mas falou com amor, falou com clareza, chamou ao arrependimento, confrontou aqueles que precisavam ser confrontados, inclusive seus discípulos, né? Disse o que tinha que ser falado. Então tudo o que tinha que ser falado já tinha sido dito. Então por que ficar repetindo o que já foi falado? Nós também frequentemente entramos nessa, né? A gente fala, o que na verdade já foi falado. Então por que repetir, enfadonhamente, que já foi falado? Não, Jesus soube o momento de se calar, né? Esse silêncio de Jesus também está relacionado ao cumprimento do que Deus tem para ele. Então veja bem, esse silêncio de Jesus também é um silêncio de quem sabe que tudo está nas mãos de Deus, né? Marlene aprendendo com Jesus, é isso aí, Jesus todas, né? Nós temos que falar de tudo, Marlene, todas as atitudes boas, ruins, né? Que Deus abençoe você, Marlene. Então, e Jesus se cala também, não só porque ele falou tudo que tinha que ser falado já, mas porque também esse silêncio de Jesus não é o silêncio de quem não tem argumento, e nem é o silêncio de quem está, na verdade, já entregue, né? É o silêncio de alguém que sabe que tudo está nas mãos de Deus. Porque não é qualquer silêncio que é o silêncio de Jesus, né? Porque tem hora que a gente tem que falar e a gente não fala. A nossa incoerência é essa, fala demais quando não é para falar. E tem hora que a gente tem que falar, mas não fala nada. A gente não expõe a realidade, né, do coração, a gente esconde a verdade que está no coração, a gente silencia aquilo que precisa ser falado. Então, gente, isso aqui é um grande desafio, aliás, na Bíblia toda, né? O livro de Provérbios nos fala sobre isso, sobre a palavra certa, na hora certa, né? Ter a palavra certa na hora certa. Puxa, isso é um desafio da vida, né? É saber a hora de ter uma palavra branda. Está dizendo aqui que a minha bateria está fraca. Deixa eu ver aqui, gente. Para a gente não ficar isso já. Tá tudo bem. Tem a hora de você falar, mas dar uma resposta branda, né? Provérbios 15, 1. Né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então saber responder também. O que responder, como responder, para quem responder. Então isso é um desafio de vida, isso é uma lição de vida que a gente tem que aprender ao longo da vida. Isso é uma lição que a gente não aprende assim, no estalar de dedos, né? No piscar de olhos. É uma lição que a gente aprende ao longo da vida. A hora de falar. Travou, Ângela? Tá travado? Vão falando para mim aí, por favor, tá? Se tá normal, se tá travado, se é uma coisa daqui. Aqui eu não percebi nenhum problema não na transmissão, tá? Então tá normal. A Ângela tá dizendo, gente, que travou. Eu quero ouvir de vocês se tá normal, se tá tudo bem. Tá legal? Então, aqui nós temos uma grande lição de Jesus
para a nossa vida, né? Quem se cala sabe que Deus tem a sua vida nas mãos, né? Sabe que o plano de Deus está se cumprindo. Então tem hora que é hora de calar mesmo, né? Tem hora que é hora de calar. Tem hora que é hora de falar, mas tem hora que é hora de calar. Aqui para Jesus foi a hora de calar. Especialmente ficar se defendendo enfadonhamente o tempo todo, né? Mãe Irma, muito bom dia. Então, especialmente a fala em defesa própria. Essa a gente precisa ponderar, né? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. É Deus que vai fazer isso, né? É Deus que vai fazer isso. A sua defesa é Deus quem vai fazer. Sofia, muito bom dia, tá normal, né? O apóstolo Paulo em Romanos 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem vai nos acusar diante de Deus? Nem o diabo. Apocalipse 12 diz que o diabo perdeu o argumento. Ele não tem mais, ele acusa dia e noite os servos de Deus diante de Deus, a semelhança de Jó, né? Satanás é acusador, mas ele não tem mais argumento. Por quê? Porque ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Então, gente, quem sabe para você, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia do silêncio, é o dia de calar. Já falou demais. Já explicou demais, já se defendeu demais. É hora de você, ó, fechar o bico. Vai ser mais feliz se você fizer isso, né? Você fica reverberando aí a sua defesa pessoal. Está na hora de calar, não falar mais nada e de fato confiar na defesa que Deus faz, porque Ele é o grande advogado, né? Nosso grande advogado é o próprio Jesus, né? João, 1 de João diz isso. Mesmo quando nós pecamos, nós temos um advogado. Mesmo que você tiver cometido pecado. Quanto mais se você for inocente de qualquer acusação ou de qualquer fala, né? Então, eu sei, né? Nós sabemos disso. Quando as pessoas falam da gente, a gente sente isso. Aqui os judeus estão tramando, estão falando, estão acusando, né? Aliás, o Pilatos fala aqui, olha, são muitas. O Marcos resume, mas ele diz: os principais sacerdotes o acusavam de muitas outras coisas, né? E o Pilatos fala: você veja quantas acusações fazem contra você e você não fala nada. E Jesus guarda silêncio. Então a gente ser acusado é muito ruim. Mexe com a nossa dignidade, né? Mexe com a nossa moral, né? Mexe com a nossa dignidade humana. Então a gente sente isso. Tia Margarida, muito bom dia. Deus te abençoe. Aprender a hora de fechar o bico, ficar calado. A gente aprende com Jesus. Jesus simplesmente guarda silêncio. Ele guarda silêncio porque já falou o que tinha que ser falado. Ele guarda silêncio porque ele está cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, para você, agora é a hora do silêncio, né? É hora de você, hoje, a palavra de Deus para você é essa. Zíper na boca, né? Já falei o que tinha que ser falado, mais ainda, eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tudo está nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Isso que você sofre, Deus sabe medir a realidade, né? Porque às vezes a questão é a seguinte: não somos como Jesus, né? Porque Jesus é inocente. Jesus está sem pecado, mas nós somos pecadores. Então, às vezes, o que as pessoas falam não é totalmente inverdade, né? Às vezes o que as pessoas fazem é pegar a verdade, você realmente é culpado, mas aumenta, né? Aumenta esse negócio. Eu fiz realmente, mas fala, geralmente é isso que acontece.
pessoa fica chateada porque, eu tudo isso, né? Eu realmente tenho meus defeitos, mas não é tudo isso. Falaram demais, aumentaram demais, torceram a situação. Normalmente é nessa direção que a gente vai. E a gente fala, eu sou culpado, mas não é tudo isso. E a gente quer se defender. Olha só, Jesus era absolutamente inocente e não abriu a sua boca. Então isso é uma lição para nós em casa, é uma lição no nosso dia a dia, é uma lição no trabalho, é uma lição na igreja, é uma lição em todo lugar. Nos nossos relacionamentos, né? Aprender a hora de falar e a hora de ficar calado. Essa é. Eu vou dizer uma coisa, viu, meus irmãos? Thelma, muito bom dia. É isso aí. Hora do silêncio, hora do crescimento pessoal, é verdade. A gente aprender, se a gente aprender isso, ou quanto mais a gente aprender isso, a falar na hora certa, do jeito certo e ficar calado na hora certa, a gente vai ser muito feliz. Só com isso. A gente vai ser muito mais feliz nessa vida. Né? Quem consegue controlar a sua língua, como diz Tiago, controla o seu corpo inteiro. Quem consegue controlar a sua língua, consegue controlar a si mesmo. Vamos dizer assim, é o momento maior do autocontrole, né? Do autocontrole, da pessoa conseguir se controlar é a língua, é o que fala. Falar a coisa certa, na hora certa, na medida certa e calar também. Inclusive calar quando todo mundo espera que você fale. Né? Às vezes é isso, né? Uma das formas de você discernir que é realmente a hora de você calar é que todo mundo está dizendo, o que todo mundo faz naquela hora é falar, e você silencia. Porque já falou. Né? Aí, Jesus aqui é isso. Ele não reage como a maioria que está lá diante de uma autoridade romana a iminência de ser condenado à crucificação. Essa é uma hora que a pessoa fica desesperada e fala e se defende de todas as formas. Não, Jesus fica calado. Fabi! Oi, Fabi, tudo bem? A Fabi, Fabi, foi minha vizinha aqui. A Fabi do Alexandre, né? Graça e paz, viu? É a minha vizinha aqui do prédio. Então, Deus te abençoe sua família. Então, a hora de ficar calado, aprender isso, né? A hora do silêncio. Quem sabe para você, então, meu irmão, minha irmã, é esse o seu dia, esse o seu momento. Você já falou demais, já explicou, não está mais no momento de se defender. Para nós, geralmente, não é uma atitude de quem é totalmente inocente, porque nós não somos. Frequentemente, para nós, a nossa reclamação é: eu não sou perfeito, mas estão aumentando. Né? A gente não gosta que as pessoas falem dentro de casa, nos nossos ambientes sociais. E geralmente a nossa defesa é essa: estão falando demais. Né? Boaz Alves de Oliveira, Boaz, muito bem-vindo, Deus te abençoe. Então esse é o desafio de Jesus. E eu quero ficar com essa palavra aqui. Né? O silêncio também indica, o silêncio na hora certa indica a nossa confiança de que tudo está nas mãos de Deus. Então quem sabe você hoje precisa fazer isso, né? Colocar tudo nas mãos de Deus. Arlete, muito bom dia, Arlete. Colocar sua vida nas mãos de Deus, tudo nas mãos de Deus, todos os argumentos nas mãos de Deus. Se já falou, deixa lá, né? Coloca nas mãos de Deus, você vai ser mais feliz, vai se sentir melhor, em paz. Se você já falou o que tinha que ser falado, se você já se manifestou, agora é a hora do silêncio, quem sabe para você, né? A hora do silêncio, o momento em que Jesus se calou. Outra coisa, né? Jesus se calou porque Jesus estava cumprindo o plano de Deus, e o plano de Deus para ele era abençoar a humanidade. Às vezes, quando você se cala, se abençoa outras pessoas. Né? O seu silêncio pode ser a bênção de outras pessoas. Jesus se calou porque estava se colocando ali como o
sacrifício pela humanidade, né? Jesus se calou como aquele que vai, como uma ovelha que vai ao matadouro, mas aqui é o Cordeiro sem defeito, é o Cordeiro puro, santo, que vai ser executado em favor da humanidade. Então Jesus silencia para abençoar a humanidade, cumprir o plano de Deus e abençoar a humanidade. Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nesse dia, que eu e você possamos, na nossa vida prática, né, aprender a hora do silêncio, a hora de falar, como falar, e a hora do silêncio, aprender com Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você, para que você tenha um dia tranquilo, de paz, de calma, de confiança no Senhor, que Deus renove as suas forças, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, seja o teu nome louvado por mais esse dia que o Senhor nos dá. Queremos, Senhor, aprender com Jesus, uma lição que é das maiores da vida. Quando falar, quando ficar calado. Ó Deus, quem sabe para nós aqui, meus irmãos, minha irmã, quem sabe minhas irmãs, meus irmãos aqui, seja esse o momento na vida de alguém. Momento do silêncio, de não falar mais. Já falou o que tinha que ser falado. E também porque, ó Deus, nós demonstramos confiança no Senhor. De que Tu és o nosso advogado, de que a nossa vida, ó Deus, está nas Tuas mãos, de que o plano do Senhor está se cumprindo na vida de cada um de nós. Ó Deus, nos ensine, Senhor. Nos ensine qual é a hora do silêncio. Que nós possamos seguir Jesus aqui também. Nesse momento difícil de Jesus, diante das acusações, das injustiças. Ó Pai, nos ensine o silêncio, nos ensine a confiar em Ti. Da paz, da tranquilidade, mente sã e limpa para cada um dos meus irmãos e irmãs, e para cada um de nós. Abençoe esse dia na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa terça-feira. Lembrando que hoje, às 20 horas, terceira lição, nós estamos no módulo 4 já de teologia. Tivemos 3 módulos presenciais. E quem quiser, inclusive, o texto dos primeiros 3 módulos eu posso passar. Manda para mim uma mensagem, eu passo para você, tá bom? Mas estamos no módulo 4, o nosso curso chama-se Teologia para o que der e vier, Teologia aplicada à vida. E o módulo 4 é Vivendo hoje a esperança do fim. Estamos falando de escatologia, doutrina das últimas coisas. Tivemos já 2 lições, quando nós fizemos uma introdução e falamos sobre os fundamentos. Essas lições estão no Facebook, estão no YouTube, tá bom? Você pode consultar lá, pode assistir ao que ficou gravado. Aliás, quero agradecer aqui o Vitão, que preparou o vídeo para o YouTube. Tem introdução, tem conclusão, está muito bem feito. Muito obrigado, viu, Vitor? Deus te abençoe. E hoje, 20 horas, é a lição número 3. Vamos falar sobre o novo céus e a nova terra de Isaías 65. E vamos falar das 70 semanas de Daniel. Então você está convidado hoje às 20 horas aqui mesmo, na nossa página, tá bom? E vai ficar gravado depois no YouTube. Estamos tweetando também, você pode nos seguir no Twitter. Estamos aí aproveitando as redes sociais, estamos caminhando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. A Neuzinha está com a gente também. Deus abençoe, Neuza, continue orando por nós. Tenha uma boa terça-feira, que esse dia seja um dia abençoado para você. Quem sabe o dia de você ficar calado, né? Parar de falar, louvar o Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Arlete, você quer as lições anteriores? Manda para mim no WhatsApp uma mensagem, tá? Ou no grupo da igreja, manda para mim. Ou manda para mim, pode ser também no e-mail. Meu e-mail é machadojonas61, tudo junto, @gmail.com, tá? Ou manda no particular para mim, porque aqui eu não vou lembrar, tá bom? Manda para mim no meu WhatsApp ou no e-mail, tá bom? Meu WhatsApp é 941712500. Você pode mandar um WhatsApp para mim e
eu mando para você os textos, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma boa terça-feira, em nome de Jesus, até daqui a pouco, às 20 horas. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações e todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!